beleza? Sou o Fábio da Eletroteccel, e hoje eu vou trazer aí mais um vídeo, né, dicas e tutoriais aí sobre celulares e tablets, né? E hoje eu estou com um tablet aqui, é um tablet da CCE, o modelo é o TR71, né, esses de 7 polegadas, né, e o cliente trouxe aqui na minha assistência, né, e ele relatou que ele estava usando o tablet normalmente, né, a bateria estava carregada, de repente o tablet desligou, né, e não ligou mais. Então, a partir dessas informações aí, né, a gente tem que desmontar ele, né, e fazer uma varredura aí na placa, né, certos procedimentos aí de imediato para a gente poder verificar a causa aí do defeito. Então, a primeira coisa a fazer, né, é a gente abrir o aparelho aí, né, e já dar uma inspecionada na placa, né, pra gente se a gente vê algum componente aí com alguma aparência diferente do normal, né. Então você olhando aqui, né, você já percebe aí que aparentemente aí todos os componentes estão normais. Então o primeiro procedimento a se fazer aí é para ver se a bateria, né, se ela está com carga ou não. Porque às vezes aí ela deu algum problema aí, né, mesmo o cliente falando que a bateria estava carregada e desligou, mas pode haver algum curto aqui porque ela tem uma placazinha aqui dentro aqui, ó, de circuito, né, que ela administra aí, né, a tensão da bateria entre a bateria e a placa do tablet, né. Pode haver aí um aquecimento nesses componentes aí, até mesmo queimar algum componente. Então pode acontecer de o aparelho estar funcionando, queimar algum componente dessa placa aqui, ó, e o aparelho desligar e não ligar mais. Então a gente vai testar a bateria, né, primeiramente. Então coloco aqui o meu multímetro na escala de voltímetro, né, e a gente vai testar a bateria. Eu já soldei 2 fios aqui no lugar da bateria, né, para poder adiantar aí o vídeo, para a gente não perder tempo, né. Eu já mostro o procedimento que eu vou passar para vocês na fonte de bancada. Então a gente fazendo a medição aqui da bateria, então a gente vê aí que a bateria ela está carregadíssima, né? Ela está praticamente aí 4 volts. Então a bateria está carregada, né? Então o problema aí não está na bateria, né? Porque eu já soldei, né, a bateria nos terminais aqui nos polos, né, e o aparelho continua não ligando, né? E como a bateria está carregada, então não é a bateria. Então o próximo procedimento aí é a gente pegar e ligar ele na fonte, né, para ver se está dando algum consumo de corrente na fonte. Então para isso eu soldei 2 fios aqui, ó, porque esse tipo de tablet aí, né, o fio da bateria é soldado diretamente na placa. Então o que eu fiz? Eu já soldei 2 fios aqui para a gente poder conectar, né, os jacarezinhos da fonte aqui para não escapar, né? Então deixa eu tirar o multímetro. Pessoal, mais uma dica importante aqui também, vamos verificar se os polos da bateria aqui na placa, se está em curto, né? Então você coloca aqui em escala de continuidade, para poder testar para ver se está em curto. Então se tiver em curto aí, vai apitar, né? Ó, para você ver que não apitou. Então na escala de continuidade aí, né, entre os terminais da bateria na placa, não tem continuidade. Então não está apresentando curto, né? Então se você não tem aí um multímetro com escala de continuidade, você pode colocar aqui na escala de ohmímetro, né, que é a escala de resistência. Então a hora que você relar as pontas de prova aqui, se tiver dando curto na placa, né, vai dar praticamente uma resistência mínima, né, quase zero aqui. Então vamos testar. Então não deu, ó, tá dando uma resistência bem alta, ó, mega ohms. Então não tá dando curto aqui nos terminais da bateria na placa do tablet, né? Se tivesse em curto,
Então seria ali, aqui no multímetro, quase zero, né? Ia apresentar aí 0,03, 0,02, né? Uma resistência bem baixa, por quê? Porque está dando continuidade, né? Praticamente a mesma coisa de você relar uma ponta na outra. Olha lá, ó. 0,0.3, né? 0,0.4, 0,2. Então é esse daí que iria dar aqui, né? Então pode ver que não está em curto porque não deu uma baixa resistência, deu uma resistência bem alta. Beleza? Então o próximo passo é a gente colocar na fonte, para a gente testar na fonte para ver se está dando consumo aí de corrente, mesmo o tablet estando desligado, né? Então vou tirar o multímetro aqui, para não atrapalhar, né? E vou virar a câmera aqui, ó, para a gente poder dar uma olhada ali na nossa fonte. Então a fonte eu já regulei em 4,2 volts. Deixa eu dar uma virada para vocês verem melhor. Então agora eu vou plugar o tablet aqui, ó. Então positivo, coloquei o fio laranja, né? E a gente vai observar na fonte lá, a hora que eu plugar aqui, o que vai dar lá. Olha lá, pode ver que ele deu como se fosse um curto na placa, ó. Quando tá piscando aqui, ó, né? A fonte ela desarma para poder não danificar mais a placa e não danificar a fonte. Então tá piscando a luzinha aqui, quer dizer que a fonte está desarmando, né? As características de piscar a luz ali diz que a placa está em curto. Só que nem sempre quando pisca lá a placa está em curto, porque a gente já fez a medição com o multímetro e não acusou curto entre os terminais aqui, né? Então lá está acusando curto, mas pode ser um alto consumo, que está passando da corrente limite da fonte. Então acusa-se como se fosse um curto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a tensão da fonte, de modo que entre dentro do limite de corrente da fonte. Então a gente vai diminuindo aqui, ó. Né? Pode ver que, ó, vou aumentando aos poucos. Pode ver que já está dando um consumo de corrente, ó, por volta ali de 660 miliamperes, né? Então posso dando uma regulada aqui com 1 volts da fonte, né? Tensão de 1 volt está dando em média aí 640 miliamperes aí de corrente, né? Que a placa aqui está consumindo sem estar funcionando o tablet, né? Então ela não consta curto, só que ela está com consumo alto, né? E se você colocar a mão na placa, né, ela não está esquentando nenhuma região. Então ela está dando um alto consumo de corrente, né, e sem estar aquecendo a placa, né? Se você pôr a mão aqui, que eu já fiz o teste, né, sem a luva, não está aquecendo nenhuma parte da placa aí, beleza? Então a gente vai ter que vasculhar aí os componentes para a gente localizar o defeito. Então primeiramente aí eu vou colocar no microscópio para a gente poder dar uma analisada melhor aí nos componentes, beleza? Já volto com vocês. Coloquei o tablet aqui no microscópio para a gente poder dar uma analisada na placa. E o primeiro lugar que a gente tem que analisar ou quando o aparelho não está ligando, ou quando tem alto consumo, ou quando está em curto, né, é o gerenciador de energia, né, o nosso IC Power. Então eu coloquei primeiramente aqui o nosso gerenciador de energia para a gente poder analisar ele, né, e eventuais componentes aí em torno dele. Então primeiramente a gente vai fazer uma inspeção visual na placa, né, para a gente poder verificar, né, possíveis componentes aí danificados, né, bobina, capacitores e principalmente em torno do gerenciador de energia. Então você olhando aqui, você até vê uns componentes aí que estão mais até ruinzinhos aqui, né, meio deteriorados, só que eu já fiz o teste e eles estão bons. Então aqui, pessoal, né, como eu já peguei essa placa aqui e já procurei o defeito, né, e já até vi o defeito, localizei o defeito, então fiz esse vídeo mais para mostrar para vocês. Mas o primeiro lugar aqui
o gerenciador de energia em torno, né, dos componentes periféricos aí que está em volta dele. Só que analisando toda a placa, né, e você vai fazer isso olhando, né, com o microscópio, se você tiver um, né, senão você vai ter que no olho mesmo. Só que no olho é difícil você conseguir achar o defeito, porque tem componentes aí que é muito pequeno, né, e às vezes pela fadiga do material ele acaba trincando, né, tendo rachaduras aí. Então, a olho nu aí você não consegue ver, né? Então você tem que colocar no microscópio, né? E analisando aqui, ó, né? Esse é o processador. Analisando, eu encontrei dois componentes aqui que estão ruins, né? Com aparência ruim. Então, se você olhar aqui, ó, eu vou tentar dar o zoom, né? Aproximar mais, né? Esse capacitor aqui, ó, ele está com aparência diferente. Deixa eu dar melhorar o zoom aqui, pessoal, para vocês poderem ver melhor. Ó, se vocês observarem, né, aparentemente aí parece que ele está com um trincado em cima dele, ó, né? Ele está com uma trinca aqui em cima dele. Pode ver que ele está com duas cores diferentes. Então, um pedaço do lado de cá, ó, essa parte mais escura aqui, né, ela era uma parte clara que nem desse lado. Só que o que aconteceu? Parece que deu uma rachadura, né? E saiu essa metade aqui. Então, ele ficou com essa aparência diferente. Só que se você fazer o teste nele de continuidade, deixa eu pegar aqui e ligar o multímetro. Então, se você colocar em escala de continuidade, ele não está dando continuidade. Então, aparentemente, aí, mesmo ele estando com essa aparência diferente, ó, ele dá continuidade somente em um lado, né, que é o lado negativo. Ó, o lado de cá está perfeito, pessoal. Ele não está dando continuidade. Então, aparentemente, aí, mesmo ele estando com essa aparência diferente, ele está bom, né, aparentemente. E eu observando mais à frente aqui, né, eu descobri outro capacitor que também está com marca de trincado em cima dele aqui, ó. Que é esse daqui, ó. Pode ver que ele está com uma trinca em cima dele, ó. Então ele também está com um aspecto diferente. Então eu fazendo o teste de continuidade aí com o terra nele, né, com o negativo, ele sim apresenta continuidade dos dois lados. Né? Vocês não podem ouvir o bip aqui. Eu acho que não está dando para ouvir o sinal, mas ele está dando continuidade em ambos os lados. Então, devido a esse trincado dele em cima aqui, então pode ser isso que danificou, né, o componente aqui, né, devido à fadiga do material, né, e esse trincado aqui está causando curto nele. Então, se você olhar aí a olho nu, você não vai conseguir enxergar esse trincado. Então, somente com um microscópio, né, você vai conseguir ver esse trincado aí no capacitor. Então, dificilmente aí só olhando você vai conseguir ver. Então, a pessoa disse que estava usando, né, o aparelho e de repente o aparelho desligou e não ligou mais. Né? E ela falou, colocou até para carregar, não carregou, né? Aperta o botão power, ele não liga. Então, é a consequência, né, da fadiga do material aqui desse capacitor. Então, a pessoa devia estar usando ele e de repente ele deu esse trincado aí devido ao estresse aí do material, né, a fadiga do material, as sobrecargas aí de tensão e corrente, então acaba trincando, né, essa parte cerâmica dele. Então, com isso ele causa um curto internamente, né, e faz com que o aparelho desligou porque aterrou a linha positiva. Então, o aparelho acabou desligando aí na cara da pessoa aí quando estava usando. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou retirar esse capacitor. Com certeza ele está servindo como filtro, né? Filtro de alguma parte aqui do tablet, né? E com certeza
ele está trabalhando aqui em conjunto com aparentemente aí transistor, né, e um gerenciador de energia aqui. Essa parte desse circuito, pessoal, onde ele está, é a parte do circuito do display. Então, consequentemente aí, né, por isso que apagou o display e o aparelho também não está ligando, né, ele faz parte do circuito do display. Então, vou retirar ele, né, e vou fazer o procedimento de ligar para ver se o aparelho vai funcionar mesmo sem o capacitor, né? Porque às vezes se o capacitor tiver como filtro, né, na linha positiva, então ele está em paralelo, né? Ele estando em paralelo, você retira ele, então ele não vai fazer tanta diferença assim, né? Como esse é um capacitor até meio grande em relação aos outros, né? Esse do lado aqui também é um capacitor, às vezes a capacitância dele vai implicar um pouco na filtragem aí da linha do LCD. Mas se ele ligar normalmente e a gente não conseguir, né, um outro capacitor com a capacitância igual para colocar no lugar, então a gente deixa sem o capacitor, né? Pelo menos a pessoa não vai perder o aparelho e o aparelho volta a funcionar, né? E a dificuldade desses tablets aqui, mesmo ele sendo nacional, né, que é da CCE, mas a dificuldade é de você arrumar o esquema elétrico do aparelho, né? Então você tem que ir nessa parte aí que é manualmente olhando os componentes, né? Ou com a ajuda de um microscópio, ou a olho nu mesmo, né? Tentar achar o defeito. Então vou voltar ali para a bancada, né? E vou retirar ele da placa e a gente vai fazer o teste ligando ele na fonte para ver se vai dar o consumo de corrente ou se o aparelho já vai funcionar, né? Já vai ligar, beleza? Então já volto com vocês aí na bancada. Então, pessoal, uma observação aqui que eu vou fazer para vocês, né? Que se você não tiver aí um multímetro na escala aí de continuidade, né? Você não tiver aqui, ó, onde marca aqui um diodo, né? E continuidade para dar o sinal sonoro. Então, como que você vai fazer? Você coloca aqui, ó, o multímetro na escala de ohmímetro, né? Na escala de resistência. Você pode colocar na resistência máxima aqui. Desse caso aqui, desse multímetro, é 2000K, né? Então aqui vai ser 2 mega ohms aqui é o máximo. Então a hora que você colocar aqui, né, uma ponta de prova no terra, né, e relar no capacitor, então você vai ver que ele vai zerar, né? Porque ele vai dar uma resistência baixa, praticamente zero, porque é a mesma coisa de você estar relando uma ponta de prova aqui com a outra, ó. Tá vendo? Ele zera a resistência. Então se você colocar aqui com o terra, né, e relar aqui nele, ó, ele vai zerar porque ele está dando continuidade dos dois lados, ó. Vou relar do outro lado, ó, ele zera os dois lados, entendeu? Então se você não tem aí um multímetro com escala de continuidade, né, para ter o sinal sonoro, então você coloca aí na escala de resistência que você vai poder, né, fazer o teste normalmente. Então aqui se eu relar num capacitor normal, né, que esteja bom, como um lado dele está aterrado, que ele está servindo como filtro, então ele vai dar zero lá, né? A hora que eu mudar e colocar do outro lado, da escala de resistência, ó, ele vai dar uma resistência aí. Como ele é um capacitor cerâmico, né, onde sua capacitância é muito baixa, então pode ser que ele dê uma resistência até baixa, mas ele vai acusar alguma resistência, né? Então ele não zera os dois lados, né? Diferente desse que está em curto. Beleza? Então agora eu vou tirar ele para a gente poder fazer o teste para ver se é ele mesmo, né? Então já estou com o ferro de solda aqui preparado. Eu coloco um pouco de fluxo aí, pessoal, que é para poder, né, melhorar e para soltar o componente. Coloco um pouco de fluxo, dá uma ajeitada na ponta do ferro, ficar melhor.
Então aqui eu coloco um pouco de estanho, né, dos dois lados do capacitor, para poder ajudar para soltar, né. Então você colocando estanho aí dos dois lados, então ajuda para poder soltar o componente, solta com mais facilidade, né. Então pode ver aqui que ele já saiu, ó. Porque eu coloquei estanho aí nas duas pontas, né, nos dois terminais aí do capacitor, então ele saiu com maior facilidade. Ó, então ele estava aqui, ó, nesse local, pessoal. Aqui, ó, ele estava aqui, ó. Ele é um capacitor um pouco grande, então vamos ver se sua capacitância aí não vai interferir para poder a gente ligar o aparelho. Então agora eu vou virar, né, a câmera aqui para a gente plugar lá na fonte, né, e a gente poder ver lá se está dando consumo alto ainda. Então tem os fiozinhos aqui que eu já havia soldado. Então o negativo é no azul, né, e o positivo é no laranja. Olha lá, pessoal, ele não está dando mais o consumo, então ele está no mesmo volts que eu fiz o primeiro vídeo, né, que ele estava dando um consumo aí de média 640 miliamperes, então já não está dando mais o consumo. Então agora eu vou aumentar a tensão para a gente poder ligar o aparelho para ver se mesmo sem o capacitor, né, o aparelho vai funcionar. Se funcionar, eu vou tentar arrumar um para colocar no lugar. Se ele não funcionar, aí eu tenho que arrumar um do mesmo jeito. Mas se ele funcionar, vamos ver. Se eu precisar colocar, eu coloco outro. Senão, não pode deixar sem mesmo, né? Então vamos fazer o teste aqui para ver se ele vai funcionar, né, pessoal? Aí o aparelho já ligou, ó. Então aquele consumo, né, era daquele capacitor que na hora que a pessoa estava usando o aparelho, né, ele entrou em fadiga do material e acabou trincando, né, tendo rachaduras, e com isso causa um curto no capacitor. Então ele aterrou a linha positiva. Então nisso o aparelho desligou, e não estava ligando mais devido ao curto. Então o que a gente fez? A gente colocou na fonte, né, achou o curto, né, localizou no microscópio que era um capacitor, e a gente arrancou ele, né, tirou ele da placa e o aparelho voltou a funcionar. Então mesmo sem o capacitor, né, o aparelho está funcionando porque o capacitor está servindo como filtro, né, na linha positiva. Então como ele está como filtro, ele está em paralelo com os demais componentes. Então se você retirar ele, o aparelho vai funcionar. Pode não trabalhar tão estável assim, por como ele está na linha do LCD, mas ele funciona, né? Melhor do que a pessoa perder o aparelho. Mas você pode até localizar outro, né, componente igual e colocar no lugar aí para substituir. Tranquilo? Então esse foi mais um vídeo aí da Eletrotec Cell. Eu queria agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal, né? Já estamos indo aí para praticamente 5.000 inscritos, né? Eu queria agradecer todo mundo aí pelo apoio, né? Pela força que está dando no canal. Incentiva a gente aí a estar sempre postando vídeos novos aí, beleza? Então continue se inscrevendo, deixe o seu joinha, né? Compartilhe o vídeo aí com o pessoal que você conhece, para poder estar ajudando o nosso canal. E o pessoal aí que está interessado em fazer curso na área de eletrônica aí, e reparos em placas, né, de celulares e tablets, né, eu já estou ministrando o curso. O curso já começou, já tem umas 3 semanas, mas você pode fazer a sua inscrição aí em qualquer horário, que o curso é livre. Então você pode entrar na plataforma lá, né, se inscrever e pode estar fazendo o curso aí de imediato. Beleza? Então só você entrar aí eletroteccursos.com.br, né, eletroteccursos.com.br, né, e a gente está com a promoção ainda de R$450 por R$300, né, uma única parcela de R$300 via depósito bancário. Ou você entra no site, lá vai ter mais instruções aí, beleza? Então queria agradecer vocês. Se vocês gostaram do vídeo, né, deixe seu joinha, se inscreva no canal.
E se estiver interessado no curso aí, quiser aprender a reparar placas, tanto de tablets quanto de celulares, né, faça o curso, que o curso é muito bom, beleza? Então agradeço a vocês aí, até o próximo vídeo aula, valeu, obrigado.